Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Meus amigos, hoje eu quero fazer mais um react, mais uma reação ou também mais uma reflexão junto com vocês em cima da entrevista do Flow, que agora foi a recente ou a última aí que eu assisti, com o Tarcísio de Freitas, o candidato a governador do estado de São Paulo no Brasil. E como ele foi no Flow, essa reação é junto também das reações ou dos comportamentos ou das palavras do senhor Igor 3K. Um grande abraço aí, Igor, mas para mim você continua, ou se não era, vai ser um grande defensor do PT, seja diretamente ou indiretamente, porque você tem algumas falas aí que te deixa claro ou te compromete de que você é petista, embora você costuma constantemente aí dizer que você não tem partido, não tem nada, mas os seus comportamentos ou as suas falas realmente é de um petista. Mas aí, pessoal, então aqui eu já quero pedir aquele like e que você comente alguma coisa aí também, tá certo? Mas olha só, vamos logo aqui ao nosso react para o vídeo não ficar longo. E eu fiz algumas anotações e eu não exagerei porque ia ficar muito longo aqui as minhas anotações, mas eu deixei um basicão aqui. E a primeira coisa que ele comenta é que, diferente do episódio aí da entrevista com Lula, diferente, olha só, diferente, ele já logo começa falando pro pessoal fazer perguntas que no final ele vai responder, ou até mesmo o senhor Tarcísio, porque ele vai ter muito tempo, ele até fala, vai ter todo o tempo do mundo para responder, com um sorrisinho ali, maroto, discreto ali, de um bom carioca. Então, e ele até fala também, caso seja eleito. E eu vou ligar essa fala do Igor aqui, caso seja eleito, com uma fala no final agora também do episódio. Mas aguarde aí. Então, olha só que interessante. Ele, nesse episódio, o Igor conseguiu falar, pessoal, diferente do episódio com o Lula, que o Lula dominou a pauta. Eu já fiz até o vídeo anterior aqui também sobre a reação aí, a minha reação junto na entrevista do Lula no Flow, mas veja o vídeo lá também. E eu falo que com o Lula, quem dominou a pauta foi o próprio Lula. O Igor não dominou a pauta nem parecia ser dele, mas sim do Lula. O Lula respondeu só o que ele quis e logo ele foi embora. O Tarcísio ficou mais de 3 horas ali, tanto que no final, apenas de respostas ali do chat que o pessoal envia, os ouvintes ali do Flow envia, foi mais de 1 hora de resposta do Tarcísio. E dessa vez o Igor conseguiu falar e ele dá essa indireta aí, ou melhor, o Igor conseguiu falar, diferente do Lula, e ele dá essa indireta. Caso o senhor Tarcísio seja eleito, ele vai ter todo o tempo do mundo para responder. Então, ele joga essa aí no começo da sua entrevista. Um discurso que o Igor colocou ali também que ficou um pouco estranho é o seguinte, que é a mesma fala do PT, o que que acontece? E ele disse também, porque o Tarcísio está ali, de acordo com as pesquisas, que muitos de nós não acreditamos, mas que o Tarcísio está na frente nas pesquisas. Só que aí a fala do Igor é que ele tem um público que não é a favor dele. Quem é esse público? Olha só, são os pobres e os desempregados. Quem tem essa ênfase na política? Quem tem essa reflexão, esse argumento na política para convencer a massa? É o lado esquerdista. Então isso é muito interessante pensar um pouco aqui nessa questão das ideias do Igor. Então ele acaba falando que esse público que é um público indeciso em votação e que não é fechado, e ele até pergunta como que o Tarcísio vai fazer para conquistá-los, né? E o Tarcísio é bem sincero, ele diz que não sabe como fazer, mas os trabalhos que ele fez como ministro e muitas coisas que pode convencer esse público aí a votar também no Tarcísio. E uma coisa que me chamou a atenção, pessoal, é o seguinte, que como um bom cristão, que ele se identifica no começo, o Tarcísio, ele até fala que ele nunca pediu para ser governador de São Paulo, pediu para Deus até, inclusive, no caso, que é o principal, nunca pediu para Deus e nunca teve esse sentimento num sentido de egoísmo, ou até mesmo com respeito e cuidado dentro da ambição.
ele fala que sempre pediu para Deus que seja feito segundo a vontade de Deus na vida dele. Então isso é interessante, e como todo bom cristão sabe que nada acontece em nossas vidas se Deus não permitir, se Deus não tiver na direção, se Deus não for o centro daquele objetivo também, né? E é claro que mesmo sendo um político, ele pode servir ao Senhor também com esse mandato. E juntando o ponto anterior que eu falei, que a fala do Igor é para os pobres e desempregados, que são os que não estão de acordo muito ali com as ideias do Tarcísio, ele coloca uma outra questão também, que volta àquela questão da assistência social. E o Tarcísio dá uma resposta bem interessante, que o assistencialismo que o PT colocou sempre ali para a população brasileira é um assistencialismo fadado, um assistencialismo que torna as pessoas dependentes do sistema. E ele até coloca que ele tem o objetivo de dar a porta de saída, a fala do Tarcísio, uma porta de saída para o povo, uma porta de saída real e necessária para o assistencialismo, que por esses 4 mandatos que passaram antes agora do Bolsonaro, o PT sempre fez a população ser dependente dele, né? E ele tem o objetivo de trabalhar aonde está a raiz do problema, a raiz da pobreza, não somente um falso cuidado do assistencialismo, né? E ele tem um objetivo que é o que eu penso, pessoal, em relação à questão política, porque hoje a política no Brasil, ela é partidária ou ela é individualista. Aquele cidadão que está no governo faz as coisas de acordo com os interesses deles, mas um plano de governo ou a política no Brasil, ela precisa ser continuada. Ele até coloca que precisa ser construído um plano de desenvolvimento individual, que eles entram ali em várias questões bem importantes ali, principalmente em comunidades. E inclusive, que é outra coisa que eu anotei, é que ele tem um objetivo junto às comunidades. Aí o Igor até comenta sobre esses projetos, inclusive ele tem um projeto lá no Capão Redondo, se eu não me engano, e o Tarcísio fala de um trabalho que ele começou a realizar ali em Paraisópolis, alguns imprevistos que aconteceram ali também, e ele fala dos objetivos dele, da ideia dele. Aí o Igor ainda comenta, será que em 4 anos dá para realmente realizar esses projetos? Por que ele não fez essa pergunta para o Lula? Que junto com o PT, em 12 anos, ou melhor, 4 mandatos, 4 vezes 4, 16 anos, não fizeram muitos projetos pelo nosso país. Então, olha só para a gente ver a ideia aí que eu comentei no começo, se é consciente ou inconsciente o voto do Igor aí no PT, tá certo? E ele começa a comentar então sobre esses projetos, se realmente dá para fazer em 4 anos. E o Tarcísio fala que dá, porque ainda mais São Paulo, que é um estado muito rico, né? É o maior estado eleitoral também do país. E ele comenta que a administração pública, ela precisa ser a longo prazo. Então, o que nós sempre vimos no nosso país é a política ser feita em pequenos prazos, 4 anos. O político entra, tenta fazer alguma coisa, mas ele tem que corrigir muito do passado que deixaram para ele, e por sua vez o sistema nosso brasileiro, que é muito corrupto, desanda na corrupção e o país fica a ver navios. Então a gente viu isso por muito tempo, né? E uma coisa que ele comenta interessante aí, que o Tarcísio coloca, é sobre a corrida de revezamento, ou seja, um trabalha por 4 anos, faz o melhor, o possível pelo país, de maneira honesta, de maneira correta. Quando o outro entrar, um passa o bastão para o outro e o outro dá prosseguimento. Então, ao longo dos anos, ao longo das décadas, o nosso país pode melhorar. E é isso que tem que ser feito. E ele usou muito bem esse argumento dele, né? E outra, uma coisa que chamou a atenção também, pessoal, é que ele fala que o Bolsonaro, agora o Tarcísio falando que o Bolsonaro está virando aí a pesquisa, e o Igor questiona de onde você está tirando essa informação. Quer dizer, todas as outras formas, se o Lula estiver na frente, não é questionada. E dessa vez, o Igor 3K, infelizmente, pergunta aí pro Tarcísio de onde você está tirando essa informação. Ele pode perguntar, claro que pode, mas a gente observa aí uma manipulação, um objetivo ali diante também agora, que é sério, do público do Flow, pessoal. Que é o público que está muito indeciso, é um público que não quer votar semelhante ao Igor, de acordo com a fala dele, pelo menos. Então,
Olha aí essa diferença nas pesquisas, embora eu não acredito muito, e espero em Deus que realmente a melhor situação ocorra para o nosso país, tá certo? Eu estou fora, mas ainda desejo bem para o nosso país, e assim a gente vai seguindo de acordo com a nossa caminhada, de acordo com a nossa vida, até porque o povo brasileiro está em território brasileiro e precisa de um bom presidente, de bons governantes em cada estado brasileiro também. E olha só, pessoal, e aí quando o Tarcísio fala dos projetos dele, dos objetivos dele, principalmente em relação às comunidades, olha o que o Igor faz. Historicamente, isso aqui vai ficar gravado. Será que o senhor realmente vai conseguir realizar essas coisas? Quer dizer, poxa, precisa dizer isso para o entrevistado? Claro que não, porque vai ser guardado, as pessoas podem questioná-lo no futuro, né? Então ele até questiona também sobre essa questão do Bolsonaro virar o quadro, virar as eleições no segundo turno. O Igor fala, eu nunca vi. Ô Igor, como eu disse no episódio do Lula, parece que você está muito inocente. Você está muito inocente, não é possível. Queria também novamente o Monark aí contigo aí para fazer algumas perguntas pro Tarcísio. Embora o Tarcísio é a segunda vez que ele vai no Flow, mas parece que você é muito inocente. Ou se faz de inocente, Igor, diante do seu público. Então, pode acontecer uma virada sim. E ele até fala, eu nunca vi uma virada no segundo turno. Igor. E aí, pessoal, a gente vai pro final aqui, uma coisa polêmica que me chamou a atenção da fala do Igor, que eu fiquei até pensativo agora, assisto vários episódios, inclusive quando o Sargento Faur, que agora é deputado, e junto com o delegado da Cunha foi lá, eles questionaram, um dos pontos que eles questionaram é que a câmera agora nos policiais, ela está trazendo um certo problema para os próprios policiais, para a própria população em relação à criminalidade. Por quê? O Igor comenta sobre a câmera nos policiais, que essa câmera é ligada constantemente e uma das ideias do Tarcísio é tirar a câmera. Só que o Igor faz umas perguntas bem inconvenientes e o que me chamou a atenção é que ele esqueceu do episódio que ele próprio participou, já disse, com o Sargento Faur e com o delegado da Cunha, que tem a mesma opinião no seguinte: não tem problema ter câmera, o problema é que a câmera é ligada constantemente, não somente na hora da criminalidade, na hora da ação do policial, que é o que eles defenderam, e acredito que o Tarcísio também defende isso. Só que o Igor foi muito inocente e até inconveniente e até esquecido da fala dos dois que já foram no programa e não faz muito tempo, porque ele acha que é mal tirar a câmera. A questão é como o delegado da Cunha disse, o problema é que a câmera é ligada constantemente, mas a câmera precisa ser ligada só na hora da atuação do policial, porque enquanto ele está ali para comer, está descansando, quer desestressar, quer fazer alguma reclamação, ele não pode, porque a câmera vai ficar ligada constantemente. E o que o Tarcísio comentou aqui é o que o delegado da Cunha também disse. Quando uma pessoa da sociedade, da comunidade, quer fazer alguma denúncia, sabendo que o policial está com a câmera ligada, a pessoa não vai denunciar. Ô Igor, será que você esqueceu do episódio com o Sargento Faur e com também o delegado da Cunha? Precisa rever você mesmo esse episódio, porque é muito importante, pessoal. E aí nós entendemos também essa questão da fala dele sobre o Tarcísio. Quer dizer, ele quis colocar o Tarcísio em maus lençóis, em certo sentido, como se o Tarcísio fosse fazer um mal ali, tanto para a sociedade quanto também para os policiais. E não é bem assim. A câmera ela é boa na hora da ação do policial, não no restante dos períodos ali, tá certo? Então, ele até fala ó, que o policial não é um problema. Aí ele fala assim, não deveria. Olha o que o Igor fala, não deveria ser um problema. Generalizando, olha como isso é sério. E também, ele até fala os dados, as comparações que o Tarcísio usa, ele fala, será que isso não é uma suposição? Então, pessoal, é muito complicado. O meu objetivo aqui foi falar um pouco da pessoa do Tarcísio, mas não tem como deixar de falar também sobre a pessoa e as falas e o comportamento do Igor 3K. Ele teve muito tempo para falar, teve ali seus momentos ali polêmicos em relação à contrariedade de Bolsonaro, também até do Tarcísio, tanto que no final, olha só, aí ele até fala para o Tarcísio, o senhor não vai tirar as câmeras.
Mas aí o Tarcísio fala, vamos conversar, vamos analisar situações em relação à segurança pública, não é? As pessoas que estão ao lado dele para auxiliá-lo também. Aí no final, ele dá uma boa sorte pro Tarcísio e olha como que ele é. Mas eu também vou dar boa sorte pro Haddad quando ele vir aqui. Então, quer dizer, ele é contraditório ou ele está querendo inconscientemente colocar aí um apoio ao PT, tá certo? E para mim finalizar, olha só que interessante. Ele até fala assim que o Lula me disse que quem tem que fazer oposição são os outros partidos, não ele próprio, né? Então o Tarcísio até dá uma resposta, então vamos trabalhar em cima disso. Mas isso é muito interessante, porque com o Lula, o Igor 3K se comportou de uma forma, agora com o Tarcísio, inclusive com o Bolsonaro, ele se comporta de outra forma. Vamos esperar aí a entrevista do Haddad lá no Flow, pessoal, tá certo? Lembrando, o Lula falou 1h30, o Tarcísio também falou mais de 3 horas e ficou 1 hora respondendo os chats ali do pessoal mandando para ele, inclusive dos críticos, o pessoal do PT que estava ali assistindo esse episódio, tá certo? E o Lula não respondeu uma pergunta do povo, daquele povo pobre, daquele povo trabalhador, desempregado, aquele povo que ele fala tanto que vai ajudar a comer picanha e tomar uma cerveja. Mas, Igor 3K, um grande abraço, precisa melhorar, tá crescendo muito aí o número do Flow, vocês merecem, né? Mas, para mim, você vai votar no PT, infelizmente. Pessoal, Deus abençoe, deixa um comentário aí e até o próximo vídeo.